Olá, boa noite. Começando mais um curso de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre as mortes antes da morte. Eu pensei nesse título porque, como eu fiz a crônica do domingo falando sobre a Páscoa, e aí ao comentar sobre a Páscoa, eu refleti um pouco sobre essa procissão da Sexta-feira Santa, que tem um elemento todo simbólico, todo belo, né? Todo triste, desse homem que pregou o amor e que foi pregado numa cruz, mesmo tendo pregado o amor. E que é uma tradição muito grande das pessoas irem à sexta-feira, a procissão da Sexta-feira Santa, o momento da morte de Cristo, e vai muito mais gente nessa procissão do que na procissão da ressurreição. E é interessante que toda a dimensão do cristianismo, ela se baseia na ressurreição. O dia mais importante no calendário litúrgico é a ressurreição. Por que a gente se apega mais a coisas da morte do que as coisas da vida? Claro que essa procissão, ela não tem esse sentido de se apegar à morte, mas eu acho que é uma reflexão que vale a pena a gente fazer das mortes todas que acontecem com a gente antes da morte sobre a qual a gente não tem controle. Eu não defino sobre morrer ou não morrer. Tem uma frase do Epicuro, uma frase do Epicuro, que é esse autor criador do epicurismo, que ele diz o seguinte: contra todas as outras coisas é possível obter a segurança, mas por causa da morte, todos nós, os homens, habitamos uma cidade sem muralhas. Não depende da gente, não dependeu da gente, não fomos nós quem criamos um conceito de que nós morremos. Isso não depende da gente. Por maior que seja o nosso poder, por maior que seja a nossa riqueza, a nossa beleza, a nossa inteligência, a nossa qualquer coisa que a gente possa ter, nós vamos morrer. Essa é uma verdade inquestionável. Nós não depende de nós, né? Nem a prolongação absoluta do tempo da vida. Hoje um amigo meu estava falando de um amigo dele que faleceu, que eu conheci também, com câncer, com 55 anos, né? Um câncer meio fulminante, morreu em 3 meses desde que descobriu o câncer. E a tristeza, né? É inacreditável. Ele demorou para dar certo na vida, para crescer, para se desenvolver, para ter dinheiro. Enfim, ele imaginava conhecer o mundo, viajar, aproveitar esse momento da vida dele e não dependeu dele. Então, a morte, ela deveria ser um grande instrumental de humildade para a gente. Uma consciência de que não adianta os meus acúmulos, né? Caixão não tem gavetas para eu levar as coisas que eu acumulei, não adianta as glórias que eu tive, os títulos que eu tive, não dá para levar nada disso. Essa consciência da morte deveria fazer com que eu não optasse pelas mortes antes da morte. E o que são essas mortes antes da morte? Uma morte antes da morte é uma desistência da existência, do viver. A primeira grande morte antes da morte é o descasamento com a dignidade humana, com o ser humano. Aquilo que fizeram com Jesus, né, de matarem e acharem que mataram o pregador do amor, todas as vezes que a gente mata um pouco os outros seres humanos pelas atitudes que a gente tem, é uma morte antes da morte. Porque ninguém faz isso impunemente. Todos os momentos em que eu destruo a felicidade de alguém, de que eu destruo a história de alguém, a vida de alguém, eu estou fazendo isso comigo também. Essas mãos minhas, né, quando elas pegam, né, as pedras que são capazes de furar outra pessoa, ela já começa rasgando a minha mão. Eu já começo a ficar machucado com as machucaduras que eu quero criar em outra pessoa. Então, a primeira reflexão que eu faço com vocês dessas mortes antes da morte é esse descasamento com o sentimento do outro, com o compromisso de humanidade, da mesma humanidade da qual eu faço parte. Então, se eu uso o meu poder para humilhar alguém, se eu uso o meu poder para destruir alguém, se eu uso o meu poder para ser injusto com alguém,
eu vou sofrer as consequências disso. Minha gente, eu tenho absoluta convicção do que eu estou falando. Eu nunca conheci uma pessoa perversa feliz. Nunca. Conheci pessoas perversas, exultantes naquele momento, né? Eufóricas. Euforia não é felicidade. Pessoas que conseguiram fazer algumas coisas contra outras pessoas e vibraram pela maldade instantânea daquilo que ele desenvolveu. Mas isso é medíocre, é pequeno. O ser humano é muito maior do que isso. Então ninguém conseguirá esta vida plena destruindo as vidas de outras pessoas. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir. O que eu faço com o outro? O que eu faço com o outro que traz a morte ou a tentativa da morte para o outro e traz a morte para mim também? Aí nessa mesma perspectiva do que eu faço com o outro é a pergunta, o que eu faço comigo? Como é que eu organizo as minhas escolhas? Como é que eu dialogo a minha dimensão racional com a minha dimensão emocional e a minha dimensão espiritual? Se eu for uma pessoa profundamente racional e tentar matar as possibilidades emocionais e achar que as emoções me iludem, as emoções me enganam, então eu não vou confiar em amigo nenhum, eu não vou amar ninguém mais, eu já sofri muito por amor, então não vale a pena mais me entregar a uma outra história de amor. É claro que é normal nós vivermos o luto do amor. Quando uma história de amor acaba e quando ela deixa dores na gente, deixa feridas, para você começar uma outra história de amor, talvez seja mais prudente esperar a cicatrização dessas feridas para não comparar um com o outro, uma história com a outra história. Quando um amigo trai a confiança da gente, talvez seja o mesmo caminho. A beleza das relações de amizade mora numa confiança que você estabelece com o outro, no deixar de ter o poder, né, decisório, meu sozinho, para ter alguma outra pessoa. Eu deixo de fazer coisas que eu gostaria de fazer naquele momento para fazer aquilo que o meu amigo quer fazer. Em outros momentos ele faz a mesma coisa. Por isso que Aristóteles define a amizade como uma alma habitando dois corpos. Então, o que eu faço comigo quando eu sou traído por um amigo e eu não quero mais amizades? O que eu faço comigo quando eu tenho uma dor de amor e eu não quero mais amar? O que eu faço comigo quando eu luto contra o fim de um amor que já acabou? Que também é uma outra dor profunda que eu tenho. Eu não consigo compreender que acabou, que é uma outra página, que é uma outra história da minha vida, que é um outro capítulo que vai se iniciar, mas eu estou preso. E estou preso, às vezes, a memórias construídas, inventadas por mim mesmo. O que eu faço comigo? O que eu faço comigo pode ser a antecipação dessa morte, uma morte antes da morte. E todos esses equívocos que eu cometo comigo ou com outro fazem com que eu corra riscos de ir desistindo da vida. A preguiça que está num dos pecados capitais não é a preguiça de acordar mais tarde um dia, a preguiça de hoje eu não estou com tanta vontade de trabalhar. Não, a preguiça no sentido pecado é a preguiça de viver. É você não ter mais condições de sair do marasmo em que você está, da teia de aranha em que você se colocou, por um amor que não deu certo, por um trabalho que não deu certo, por uma paixão que não deu certo, por qualquer coisa que não tenha dado certo, por alguém que morreu, que eu amava. E por maior que seja o amor por essa pessoa que morreu, a vida segue. Com as dores, com as lembranças, com as memórias, com a saudade, tudo vivendo dentro da gente. Mas eu preciso prosseguir. Eu tenho que prosseguir. Então, desistir da vida é uma morte antes da morte. Desistir do sonho. Quando a gente para de sonhar, a gente para de viver. Quando eu não tenho mais perspectivas, não tenho mais projeto, eu não tenho mais crenças, nem na humanidade, nem em mim mesmo. Eu não posso desistir dos meus sonhos. Minha gente, eu conheci gente com 80, com 90 anos, cheio de sonhos.
cheio de vontade de produzir, de ideias para melhorar o mundo, com a cabeça funcionando o tempo todo. E conheci outras pessoas com 30 anos embotadas, enfeiadas, né, por uma desistência das relações com o outro, desistência da vida. Pessoas que optam por viver de lamúrias e queixumes, que reclamam de tudo. Como é horrível você conviver com pessoas que só reclamam, que está tudo ruim. E como é gostoso você sentir no ser humano a gratidão por estar vivo. Acabei de falar dessa pessoa que morreu com 50 e poucos anos, né, com câncer. E a gente pensa assim, eu podia estar morto, podia não estar vivo agora. Acordar o dia com essa gratidão de estar vivo. É mais um dia e eu estou vivo, com múltiplas possibilidades que eu tenho nesse dia. Desistir de viver é uma das formas de uma morte antes da morte. Tem um poema lindo da Cecília Meirelles, a gente até fez uma live inteira sobre esses poemas metafísicos da Cecília Meirelles, sobre os seus cânticos, né? E esse poema é um desses cânticos que é lindo, que diz assim: tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que é sempre o outro, que é sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas até não teres medo de morrer, e então serás eterno. A gente tem o medo de acabar. A gente tem medo das nossas histórias acabarem. A gente tem medo das pessoas que nós amamos, delas acabarem. Eu tinha um medo tão grande de perder meu pai e minha mãe. Um medo assim, né? Eu imaginava meu pai mais velhinho, mas profundamente carinhoso, amoroso, o sorriso do meu pai, a delícia de ter o meu pai. Eu tinha medo dele acabar. E ele acabou. Fisicamente ele acabou. Ele não acabou na memória dentro de mim, ele não acabou na eternidade, ele não acabou nos sentimentos que ele plantou dentro de mim. Minha mãe é a mesma coisa. Eu tinha tanto medo de não poder ligar para minha mãe para dar boa noite, para dar bom dia, para dizer: mãe, eu te amo. Para ir visitar minha mãe, para deitar no colo dela. E um dia isso acabou. Acabou. Mas eu pude, sabendo que meu pai acabaria, que minha mãe acabaria, ou que eu acabaria antes, né, como eles perderam 2 filhos, sabendo desta finitude do corpo, da presença do corpo, eu pude viver com intensidade, eu pude viver plenamente o meu amor por eles. Então isso dá um outro sentido nas relações. Eu não tenho dor de remorso pela ida dos meus pais. Eu tenho saudade. E a saudade é um sentimento lindo. A saudade é um sentimento humanizador. A saudade é um sentimento poético, acalentador. Saber que dentro de mim moram essas histórias lindas, essas experiências maravilhosas de amor que eu tive por eles. E de amigos que partiram, dos meus irmãos que se foram. Mas quando eu tenho uma vida plena com as pessoas que eu amo, a despedida dessas pessoas é menos dolorosa. Da mesma forma, como eu estou falando da minha relação com o outro, eu preciso ter isso comigo mesmo. Eu vejo pessoas implorando a atenção de outras pessoas, implorando amizade, brigando pela ausência da amizade, que é uma bobagem. O mundo tem bilhões de pessoas. Se essa pessoa não te dá atenção, muitas outras te darão atenção. Às vezes há uma teimosia psíquica dentro da gente de insistir em pessoas que não nos valorizam. Isso é inadmissível. Um amigo que tira sarro de mim, né, que me diminui, que me humilha, que me põe para baixo. E eu estou ali fazendo a corte para esse amigo. Por quê?
Não, mas eu não posso descartar as pessoas. Depende. Se são pessoas que não te valorizam humanamente, que não percebem a sua fragilidade, porque nós somos todos frágeis, minha gente. A gente é frágil. Uma das mortes antes da morte é essa humilhação que a gente se coloca na relação com as outras pessoas. Nenhuma relação deve ser de subserviência, de humilhação, nenhuma. Nem de amor, nem de amizade, nem de trabalho. Aliás, é incorreto eu fazer isso comigo mesmo. Algumas pessoas às vezes trabalham, né, em algum lugar e detestam o trabalho que fazem, e detestam as pessoas com as quais trabalham, e passam a vida toda ali esperando um dia aposentar. Isso é uma incompetência nossa, de não organizar a minha vida para fazer alguma outra coisa com ela. É tão bom a gente poder ter escolhas. Você poder escolher os seus amigos, você poder escolher. A família é a que a gente recebeu. Eu agradeço a Deus pela mãe e pai maravilhosos que eu tive. Mas não foi uma escolha minha. Os meus amigos são escolhas minhas. As pessoas com as quais eu vou conviver, com quem eu vou caminhar, com quem eu vou tomar café, com quem eu resolvo viajar, são escolhas que eu faço na vida. A pessoa que eu amo, né, embora seja uma flechada de Eros, falamos em muitas lives sobre isso, mas a persistência nessa história de amor também é uma escolha minha. É uma compreensão de que há pessoas que me elevam e há pessoas que me diminuem. Eu morro antes de morrer quando eu autorizo as pessoas a me diminuírem. Quando eu não encontro, eu não percebo dentro de mim razões para que eu saia do marasmo em que eu estou e eu prossiga vivendo a minha vida. Tem uma citação linda que é atribuída a Clarice Lispector. Eu não sei se é da Clarice Lispector, assim, eu confesso que eu li a obra toda da Clarice Lispector e eu nunca vi essa citação. Mas eu vi artistas dizendo essa frase, e ela é tão bonita, né? Eu vou colocar como autor desconhecido, mas se a Clarice escreveu em algum lugar que eu não achei, pode ser que eu esteja errado. Mas olha que bonito isso. Antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. E então só aí poderá julgar. Cada um tem a sua própria história. Não compare a sua vida com a dos outros. Você não sabe como foi o caminho que eles tiveram que trilhar na vida. Por que eu acho bonito essa frase de autoria desconhecida atribuída a Clarice Lispector? Porque a gente nunca sabe o que passa nas dores do outro, na vida do outro. E a gente tem uma mania de julgar o outro à distância, né? Pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, pelos erros que eu acho que o outro tem. Porque quem sou eu para dizer quem erra e quem não erra, né? Eu não estou dentro daquela pessoa, eu não calcei os sapatos daquela pessoa para trilhar os lugares em que aquela pessoa trilhou, para viver a vida que aquela pessoa viveu. Há uma morte antes da morte, quando eu projeto no outro a minha felicidade e vivo de uma expectativa imensa do que o outro pode fazer por mim. Há uma morte antes da morte, quando eu me alimento de decisões incorretas na minha vida. Tanto Aristóteles, filósofo que a gente falou muitas vezes aqui, quanto Epíteto, que era um filósofo pós-aristotélico, um escravo liberto, eles diziam que a vida feliz e a vida virtuosa são sinônimos. A vida feliz é uma vida virtuosa. A vida feliz não é uma vida incorreta, uma vida desregrada, uma vida em que eu busco as coisas, né, com excesso. Aristóteles insistia no meio termo em tudo aquilo que eu faço. Consegui me conectar com essa dimensão da humanidade da qual eu faço parte, reconhecendo as minhas fragilidades e as fragilidades dos outros,
me ajuda muito a perceber o que significa o existir, sem ninguém desistir de ninguém, sem eu desistir de mim mesmo, né? Desistir da minha sede de vida, que deve ser alimentada por coisas simples, por cotidiano simples. É isso que fica, minha gente. Fui viajar semana passada, eu estava num congresso lá na França, e é claro que é maravilhoso poder ir para a França, poder viajar, poder estar em Paris, uma cidade linda, mas eu posso estar em Paris enfesado, eu posso estar em Paris reclamando de todo mundo, eu posso estar em Paris com raiva, eu posso estar em Paris querendo me vingar de alguém. Então não adiantou toda aquela beleza daquele cenário. Como eu posso estar em São Paulo, não estou em Paris, mas estou em São Paulo, estou em Cachoeira Paulista, minha cidade, né, natal, e estou feliz ali. E estou feliz, né, feliz de poder ver a Serra da Mantiqueira. Cada lugar, né, cada um que me acompanha aqui generosamente é de um canto desse país maravilhoso. E em cada canto desse país tem coisa bonita para se ver. Tem uma flor brotando, tem um café quente para ser tomado, tem uma conversa para ser conversada. Esse é um outro elemento fundamental para a gente refletir dessas ausências de conversa. Antigamente, né, as famílias se reuniam em torno da cozinha para conversar. Ficavam conversando ali na cozinha, né, fogão a lenha, demorava para acender, e ficava ali. As pessoas não tinham tantas distrações e ficavam ali. De repente veio a televisão, que não é uma invenção milenar, né? E a televisão fez com que as pessoas ficassem juntas ainda, mas sem conversar. Antes da televisão, as pessoas estavam juntas e conversando. Aí a televisão, as pessoas ficaram ligadas, mas juntas. As redes sociais, né, o celular, com tudo aquilo que ele pode oferecer para a gente, ele fez uma coisa mais complicada, porque ele desenvolveu uma dimensão mais egóica da gente. Cada um está no seu quarto com a sua rede, ligado no celular ali, e eu converso menos com as pessoas. E como nós somos animais sociais, a gente precisa dessas relações em que eu falo, em que eu ouço, em que eu convivo, em que eu presto atenção, em que eu bebo o outro, em que eu amenizo as minhas ansiedades. Não é razoável a gente ficar grudado num celular o dia inteiro, como não seria razoável você ficar grudado num livro o dia inteiro. Imagina, o livro que é uma coisa maravilhosa, que eu estou cheio de livros de todos os lados, mas imagina que eu estou recebendo pessoas em casa e eu estou aqui, lendo, e a pessoa falando comigo. E eu estou lendo, e estou virando a página, nossa, esse livro está muito interessante. Não, naquele momento não é para você ficar o dia inteiro com o livro na mão. Como não é para você ficar o dia inteiro com o celular, alguém falando com você. Eu vejo isso o tempo todo. Uma pessoa falando com a outra e eu estou no celular ali, meio que mexendo com a cabeça, concordando logo para o outro não fazer muita pergunta para ela. Né? Tem uma outra questão da morte, ou das mortes antes da morte. Uma das mortes é a culpa. E a culpa, ela pode ser uma invenção de alguém só para nos diminuir. Tem uma coisa interessante, né? Tem algumas pessoas que, não sei, talvez pela ausência de virtudes, elas gostem de atribuir aos outros a culpa pelo seu sofrimento. E às vezes a gente assume isso. E eu me sinto culpado pelo sofrimento de alguém que não sou eu. E ninguém é culpado pelo sofrimento do outro, né? É um existir na vida. Eu não posso ficar vivendo de culpas, mesmo quando eu tenha cometido algum erro, mesmo que eu tenha errado. Eu tenho que desenvolver o auto-perdão, a beleza do auto-perdão. Às vezes eu sinto culpa de coisas que eu fiz para pessoas que já morreram. E aí, como é que eu faço para resolver isso? Só quando eu morrer? Eu preciso me desculpar, me conhecendo, me sabendo imperfeito, me sabendo das dificuldades que eu tenho. Olha o que diz nosso amigo Epíteto.
Nossos desejos e aversões são déspotas impacientes. Nossos desejos e nossas aversões são déspotas impacientes. Eles exigem satisfação imediata. Os desejos ordenam que nos apressemos para obter o que nós queremos. E as aversões insistem que evitemos aquilo que nos causa repulsa. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente fica mal. Toda vez que eu tenho um desejo, meu desejo não é atendido, eu fico mal, quando eu sou imaturo. E todas as vezes que eu tenho uma repulsa a alguém, alguma coisa, e essa coisa, ou esse alguém chega perto de mim, eu também, é como se eu fosse uma criança mimada que não amadureceu. Eu quero essa bola, eu quero esse sorvete, eu quero... E de repente a gente vai percebendo que na vida não é assim. Não é tudo do jeito que eu quero. E eu tenho que compreender isso, que eu vou receber muitos nãos. Por isso é importante os pais falarem muitos nãos para os seus filhos, para que as pessoas se acostumem com os nãos. E eu não sofra tanto com os nãos que eu recebo. Eu preciso ter a compreensão disso, né? Meu pai tinha uma coisa bonita na sua sabedoria. Falava assim: calma, filho, paciência, filho, ninguém muda ninguém. Toda vez que o adolescente estava bravo com alguém e falava alguma coisa: calma, filho, ninguém muda ninguém. Calma, tenha paciência. As mudanças, elas nascem de dentro da gente. Eu não consigo impor uma mudança às pessoas. Minha gente, as mortes antes da morte é tudo aquilo que nos escraviza. Vale a pena a gente fazer aquela reflexão que Pitágoras sugeria que nós fizéssemos. Antes de dormir toda noite eu pensasse: o que eu fiz hoje que me escravizou, que me roubou de mim, que me apecunou, que me diminuiu? O que eu fiz? E tentar trilhar minha vida num outro caminho. Trilhar minha vida numa dimensão mais leve, mais poética, mais amorosa. Ampliar o território dos meus afetos. Percorrer novos caminhos, né? Conhecer novas pessoas. Me autorizar a isso. A conversar, deixar a pessoa contar a sua história até o final. A prestar atenção nela. A não diminuir ninguém. A não reduzir ninguém. A nunca reduzir a importância de uma outra pessoa na minha vida. Mesmo que seja uma pessoa que eu encontrei numa esquina, num caminho. Talvez eu possa aprender alguma coisa com ela. Tem uma música linda que o Fábio Júnior canta, que é de Gomes e Rabelo, que vocês conhecem a letra. Mas ela tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu quero terminar com a letra dessa música. Vida. Pelas ruas da cidade, pessoas andam num vai e vem. Não veem cair a tarde, vão nos seus passos como reféns. De uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, a cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Talvez, quem sabe, por essa cidade passe um anjo, e por encanto abra suas asas sobre os homens, e dê vontade de se dar aos outros sem medida a qualidade de poder viver vida. Queria terminar com essa reflexão que, para mim, a vida, de tudo aquilo que eu estudei de filosofia, de que eu presenciei, das experiências magníficas que eu tenho na vida, a gente só é feliz quando a gente faz alguém feliz. A gente só é feliz quando a gente percebe que num canto da cidade
tem alguém precisando de uma esperança, de um sorriso, de um jeito de ser. E a obra mais bonita que um ser humano pode construir é essa ponte com outro ser humano, essa construção com outro ser humano. É isso, minha gente. Diga a cidade onde vocês estão para eu mandar um beijo para vocês. Essa música chama Vida. Foi gravada, o maior sucesso dela foi com o Fábio Júnior, né? Muitos cantores cantaram também. Mas é uma música linda. Depois leiam com calma aí. E aí, de que cidade vocês são? Tereza Cristina Caldeira, obrigado você. Alguém do Recife aqui. Gabriel, Rio de Janeiro. Gabriel do Carnaval do Rio de Janeiro. Josi de Maceió, Amanda de Guarulhos, Creuza de Santo André, Ana Silva de Belém do Pará, Betânia, Belém do Pará, coisa boa. Professora Suelen de Curitiba, Paraná, Márcia de Florianópolis, Vanessa de Ribeirão Preto, alguém de Crato, Perpétua de Crato, Ceará, já estive aí, sim, Juscelia de São Paulo, Sueli, Fatinha Martins, São João do Rio Peixe, do Pernambuco. Muito legal, minha gente. Henrique, obrigado pela lição. Não deixemos a morte nos levar antes da hora. É isso aí. Vou terminar com essa reflexão do Henrique. Não deixemos a morte nos levar antes da hora. Beijo para vocês, até semana que vem.